Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao Aranha Versus. O vídeo de hoje é um guia de como usar a casa de leilões, ou Auction House como é dito em inglês, ou até pela sigla que as pessoas comumente usam, né, que é AH. E eu vou dar umas dicas de como utilizar, vou explicar mais ou menos para que serve, e pretendo dar uma dica também, além da parte de como pesquisar itens, comprar itens, algumas dicas assim essenciais, tanto para você no perfil de comprador, tanto para você no perfil de vendedor, porque isso é importante. Infelizmente, tem vários problemas na casa de leilões sobre pessoas que fazem o mau uso dela dependendo do servidor. Então, assim, tanto que tem gente que migra para determinados servidores porque lá a pessoa lucra melhor, né? Eu, por exemplo, posso falar que o servidor que eu jogo, que é o Galix, é um probleminha usar a casa de leilões aqui. Já teve situações muito boas na época de Legion, mas hoje em dia a casa de leilões aqui tá complicado, porque as pessoas que vão vender coisas, muitas das vezes elas acabam desvalorizando o item que ela vai vender, e isso prejudica todos os vendedores, todos os outros. Porque a primeiro momento você pode pensar até assim, mas se eu vender baratinho eu vou estar vendendo e é o que importa. Mas você também está saindo prejudicado porque você desvalorizou o seu produto, o seu item. Então vamos supor, às vezes um item que você com certeza normalmente lucraria 1000 moedas de ouro, aí você, vou colocar por 100 para vender logo. Aí você está perdendo 900 de ouro porque você está fazendo besteira, basicamente, entendeu? Vou fazer uma explicação básica sobre o funcionamento e essas dicas tanto para comprador e vendedor, porque não pense você que hoje em dia compra, que você não vai querer vender depois. Eu tenho certeza absoluta que você, em algum momento, você vai querer vender. E quem vende também compra, seja para revender, ou seja porque ela viu uma peça de transmog, ou alguma coisa de armadura, de algum item mesmo que as pessoas estão vendendo que serve para você porque o level é compatível. Então quem compra vai acabar vendendo uma hora e quem vende também compra coisas. Então o ideal é a gente manter a casa de leilões um ambiente saudável e lucrativo, sem exageros, porque também tem o vendedor que ele é mal educado nessa questão, não mal educado de fazer grosserias, mas mal educado, por exemplo, por colocar preço abusivo, e sendo que é um prejuízo. Na verdade, se você vende algo com um preço excessivo, o mais prejudicado em si é você, porque com certeza outras pessoas vão acabar vendendo por colocar mais barato, e infelizmente às vezes acabam colocando muito mais barato, quase dando de graça. Mas enfim, vamos deixar isso mais pro final. E vamos para o começo. Para que serve a casa de leilões? Em alguns MMOs antigos sempre teve algo parecido como um mercado, onde pessoas colocavam seus itens para vender e outras pessoas iam lá para comprar. Então tinha sempre esse mecanismo. Aqui no WoW não é diferente nessa questão. Porém, a grande diferença é que o leilão funciona de forma muito melhor do que os outros MMOs. Primeiro porque você coloca o seu item lá para vender e você não precisa ficar naquele lugar. Eu vou usar o exemplo de Priston Tale, que você ficava parado num local enquanto você vendia suas coisas. Então tinha pessoas que colocavam ali para vender e nem ficavam jogando, deixavam o jogo ligado, porque precisava daquilo ali, você precisa estar logado. Já no WoW, um diferencial incrível é que você coloca ali na casa de leilões o seu item e você pode deslogar, você pode fazer outras coisas, você não fica preso ao local. A casa de leilões serve para você pesquisar itens como armas, aí você pode escolher armas de uma mão, que podem ser machados, maças, espadas. Então, dando um primeiro exemplo, primeiro você seleciona a aba de armas. Se você quiser arma de uma mão, coloca. Especifica qual arma você quer, eu vou dar o exemplo de adagas. E você vai clicar aqui em cima na parte de busca. Caso você queira um item específico, você saiba o nome do item, você pode digitar aqui em cima, na parte de procurar. Mas só para dar um exemplo, vamos clicar em busca.
Quando você aperta sem algo em específico aqui, você quer olhar todos os tipos de itens que tem, porque quando você coloca o mouse em cima, eu vou até mudar para arcos aqui só para dar um exemplo, porque existem muitas pessoas que elas compram itens de transmog aqui na casa de leilões. Então, aqui, ó, por exemplo, arco longo de sequoia. Se você não tiver essa aparência no seu almanaque, vai aparecer ali embaixo do preço de venda no canto direito ali, não esse preço aqui do valor da casa de leilões, ali na descrição do item, vai dizer que você não coletou esta aparência. Inclusive, se você quiser ver a aparência desse item, você pode segurar o botão Ctrl do seu teclado e clicar com o botão esquerdo do mouse. Vai aparecer aqui o desenho do item. Caso ele lhe agrade e você queira comprar, é simples. Aqui nessa parte da leiloeira, você consegue ver todos os itens que tem disponíveis que as pessoas colocaram para vender. Aparece o nível do item, aqui aparece a quantidade disponível, vai aparecer aqui o valor, que é o mais importante. Caso você queira comprar esse item, basta você clicar. Aqui você vê quanto tempo restante tem para esse item continuar na lista de venda, porque você pode colocar, o vendedor ele pode colocar tempos diferentes, por exemplo, 12 horas, 24 horas e 48 horas. Então aqui aparece quanto tempo restante ainda tem para você comprar, depois ele vai voltar para o vendedor. E aqui tem o valor, que pode ser ou lance, caso o vendedor configure dessa forma, aí quem der o lance mais alto até o final do leilão vai levar, ou aqui o valor de arremate, que no caso é um preço específico que ele colocou. Então nesse caso aqui, 150 moedas de ouro e 0 de prata. Basta você clicar e depois apertar em arrematar que você vai comprar esse item. Depois que você compra o item, ele não vai direto para sua bolsa, para sua bag. Ele vai para a caixa de correio, então é só você ir em qualquer caixa de correio da área que você estiver, que o item vai direto para lá. Comprou, ele já vai para lá, é só você resgatar o item, certo? Então, assim, essa é uma das funções da casa de leilão, é bem simples. E, obviamente, tem várias abas aqui sobre outras coisas que você pode pesquisar e comprar na casa de leilão, ou vender. Existem recipientes, que, por exemplo, bolsa. Você quer comprar uma bolsa para aumentar a sua capacidade de itens. Mesma coisa, você clica em bolsa e clica em buscar. Vai aparecer todas as bolsas disponíveis que as pessoas colocaram, com seus preços, quantidades. Então tem bolsa de mineração, bolsa de encantamento, que são bolsas para profissões, né? Existe a aba de gemas, aperfeiçoamento de item, consumíveis, que tem poções, elixir, frascos, glifos. Os glifos, para quem não sabe, são algumas modificações na estética de algumas habilidades do seu personagem. Então, por exemplo, sua habilidade aparece uma bolinha verde na sua cabeça, de natureza. Aí você compra um glifo, pode transformar ela numa bolinha amarela, dando só um exemplo básico. Não, tem outras coisas bem mais legais para você poder trocar no seu personagem, só dando um exemplo. Tem a aba de mercadorias, receitas, tem a ver com profissão. Às vezes, para você fazer um certo item de profissão, você precisa de receita. Algumas receitas são vendidas. Mascotes, algo que, por exemplo, eu já fiz muito, hoje em dia está um pouco desvalorizado, dependendo do mascote e em qual servidor, é realmente essa venda de mascote. É o que eu mais coloco para vender, e você consegue comprar mascotes de níveis variados, de todos os tipos de todas as raças de mascote, seja humanoide, draconiano, voador. Então, por exemplo, eu quero o mascote humanoide. Você vai clicar aqui, mesma coisa, clica em buscar e vai fazer a verificação de preço. Preço, quantidade e todas essas coisas. Tem aqui itens de missão, diversos que tem a ver com montaria, que você também pode comprar e vender montarias.
Aqui, por exemplo, ó, tem itens de feriado, que no caso seriam eventos aleatórios que acontecem. Tem diversas coisas que você pode realmente comprar e vender na casa de leilões. Ele é bem completo. E uma das coisas mais importantes que muitas pessoas compram na casa de leilão é a ficha de WoW. Para que serve a ficha de WoW? A ficha de WoW é um token, é um item em que você compra pelo valor de arremate que estiver aqui, que é flutuante. Existem períodos que o preço varia, ele aumenta e o preço diminui. Então você vai achar muitas vezes o preço caro, aí cabe você esperar ou não, e depois provavelmente você vai encontrar o preço bem mais barato. Então assim, é algo bem variável mesmo. Esse token, essa ficha de WoW, esse item serve para você adicionar ou 30 dias de jogo para sua conta, ou você adiciona o saldo. No momento está 29, mas depois que aumentar o preço, né, da mensalidade do WoW vai para 35, se você comprar avulso, não for no cartão. Então, mais para frente, vai adicionar R$35 de saldo Battle.net para sua conta. Então você tem essa opção. Quando você clica no item, ele pergunta o que você quer fazer. Transformar em 30 dias ou se você quer transformar em saldo. Eu sempre recomendo que você transforme em saldo. Por quê? Você transformando em saldo Battle.net, você vai poder comprar ou os 30 dias de jogo, se você quiser mesmo, ou se você quiser comprar 90 dias, 120, 180 dias de vez, ou mascote de loja, montaria de loja. Então você que compra o token, você pode ficar juntando saldo para comprar serviços da Blizzard. Montarias, mascotes, tempo de jogo e até outros serviços mesmo, como troca de raça, troca de nome. Tudo isso você pode fazer. Eu recomendo, se você for comprar serviços, você esperar promoções, né? Porque, por exemplo, final de ano a Blizzard às vezes cai o serviço para 50% de desconto, montarias, mascotes. Tudo isso existem períodos que normalmente é final de ano que tem desconto. Então assim, você não gasta tanto gold para você poder transformar o seu token, né? Porque afinal, geralmente, quem fica trocando muita ficha, farma gold, e eu posso dar uma opinião, alguma sugestão de como farmar gold em algum outro vídeo. Mas explicando, a casa de leilão serve principalmente para essas coisas. Agora uma dica. Na sua posição de comprador, o que eu posso recomendar para você? Vamos supor que você fez ali sua pesquisa, achou os seus itens e você está pensando em qual comprar. Obviamente, se você viu que o item está num preço acima do normal, porque a questão de você verificar uma base de preço, de primeira você pode ficar meio confuso. Você que está chegando agora, você não sabe mais ou menos uma tabela e etc. Você vai ver o que tem lá. Então, obviamente, o que eu recomendo para você? Compre o mais barato. Você viu... Vamos dar um exemplo até na parte de mascotes, que é o que eu acabo vendo mais. Vou usar esse exemplo aqui para vocês. Dragonetinho Bronze. Esse mascote é um mascote raro, é difícil de pegar, ele é de drop. E a chance é bem pequena, igual, por exemplo, Dragonetinho Carmesim. Esses mascotes assim que são bem raros, é óbvio que ele vai estar num preço mais elevado. Então, esse aqui está 15 mil, por exemplo. Vamos supor que você ou não tem ou você não quer pagar isso tudo no mascote. Você pode esperar um tempo, ficar todo dia você dando uma verificada, e vamos supor que esse mascotinho que vale essa faixa de 15 mil, você viu ali um vendedor vendendo por 2 mil, 3 mil. Vale a pena você comprar. Apesar de 3 mil não ser um valor baixo, você vai estar comprando um mascote raro que está por um preço bem menor do que a média, certo? Então, procure sempre o valor mais baixo. Para você que é comprador, esse é o seu perfil. Tem muito mascote, às vezes, que as pessoas colocam um preço muito mais caro e que não vale a pena. Você vai encontrar ele por um preço mais barato. Eu posso citar alguns exemplos aqui, inclusive alguns até que eu vendo. Por exemplo, esse Caça-Ventos Lazuli aqui, que é um dragão azul, de Pandaria.
A faixa de preço dele hoje em dia está complicada. Eu vou explicar isso mais na parte da dica de vendedor. Então vamos supor aqui. Tem esse mascote valendo 199 moedas de ouro. Vale a pena você comprar? Vale, ele tá a um preço baixo. Você pode achar até mais baixo, porque como eu falei, as pessoas acabam desvalorizando os itens, mas ele tá a um preço baixo, então vale a pena você comprar no caso desse aí, inclusive, ele é parte de uma conquista de mascote, de Pandaria. Que você, obtendo todos esses mascotes, no final você ganha uma conquista e ganha mais um mascote extra. Então assim, ele é um mascote de drop, mas não é raro. Ele dropa de uma rede de Pandaria, Terraço Primavera. Então assim, ele não é difícil de pegar. Se você tiver preguiça, ou se o seu personagem, se você às vezes, você que é iniciante só tem um personagem, seja lá pelo qual motivo você não quiser ir lá tentar pegar, ele tá num preço que é relevante, um preço barato, né? Então, vale a pena você comprar. Se ele tivesse, por exemplo, num preço absurdo igual o outro lá, se for, sem ser raro, por exemplo, 5 mil, não compre. Se você vê que ele está num preço elevado, você não compra. Sinceramente, esse mascote, ele poderia, por um preço justo, ele deveria ser vendido por 1.000 moedas de ouro, 500 moedas de ouro. Pelo menos 500 moedas de ouro, porque se você, como eu falei, baixa muito o preço do item, você acaba estragando o comércio de mascote. Né? Porque o ideal é o quê? O ideal é você ter um comércio saudável, onde você não compra coisas, pelo menos mais comuns, por preços muito caros e nem muito baratos, né? Então tem que manter esse equilíbrio. Mas, resumindo e a grosso modo, seu perfil é de comprador? Procure comprar os itens mais em conta, com preços mais suaves. Porque a casa de leilão, ela funciona da seguinte forma. Não é quem dá o maior lance, na verdade é quem vende pelo preço mais barato. Pelo menos na função de arremate, né? Tem aquela função de lance que eu vou explicar na parte de venda, mas basicamente para você comprar o mais comum, que é o valor de arremate, o ideal é você comprar pelo mais barato. Então, quem colocar pelo preço mais barato, vai acabar vendendo. Vamos agora para o perfil de vendedor, que é o perfil basicamente que eu mais uso. Apesar de eu comprar coisas na casa de leilão, o que eu mais faço são vendas. Eu vou dar o exemplo desse item aqui, que é a runa de aprimoramento escoriada. Vamos lá. Se eu quero vender um item, a primeira coisa que eu preciso fazer é trocar a aba. Você começa na aba de comprar, você vai trocar para a aba de vender. Você vai pegar o item do seu inventário, vai clicar nele com o botão esquerdo e vai jogar aqui nesse quadradinho. Aqui ele vai perguntar a quantidade de itens que você quer vender. Se você já quiser vender por valor, tudo que você tem, fica mais fácil você já clicar aqui em máximo. Ele vai perguntar o valor unitário que você quer vender, a duração, porque você pode vender 12 horas, por 24 horas e por 24 horas e por 48 horas. A quantidade de ouro que você perde, porque você acaba perdendo uma quantidade de valor por colocar os itens para vender na casa de leilões. E ele vai variar de acordo com as horas que você coloca, o tempo lá. Por exemplo, esse aqui, 12 horas, você vai ter que depositar 15 moedas de ouro e 23 de prata. Se colocar 24, ele dobra para 30. 48 horas vai ser esse valor aqui de 60 de ouro. E aqui mostra o valor final que você vai receber vendendo todos os seus itens pelo valor unitário. Aqui do lado vai mostrar basicamente a quantidade de item, desse mesmo item que outros vendedores estão vendendo no momento. Então, por exemplo, tem vendedor aqui. Mostra inclusive por quanto eles estão vendendo. Tem 7 vendedores vendendo, por exemplo, 170 unidades a 66 moedas de ouro e 95 de prata. Mais para baixo vai aparecer os itens o valor unitário mais caro dos outros. Aí mostra quantos vendedores e a quantidade desses itens. Então, por exemplo, eu quero vender as minhas unidades. Eu posso simplesmente chegar aqui no perfil de vendedor e falar, eu quero vender rápido, então eu vou colocar
por 20 moedas de ouro a unidade do item. Só que aqui é que eu gostaria de dar a dica e informar o problema. Tem muitos vendedores que acabam fazendo isso e sem, desculpa o palavreado, mas sacaneando todos os outros vendedores, porque inclusive ele próprio, ele está desvalorizando o item e está vendendo muito mais barato só para vender logo. Então a minha dica é, principalmente se você já é um vendedor recorrente, você já tem uma média do normal, do valor daquele item, não abaixa tanto o preço. Por exemplo, aqui está 66 moedas de ouro. Coloca por... Vou dar um exemplo assim chulo, mas que ilustra bem. Coloca por 60 moedas de ouro. Você não vai ter uma perda tão grande em relação a esse que está vendendo um pouquinho mais caro. Você vai estar lucrando também, porque se você colocar muito barato, você está estragando inclusive o trabalho de todo mundo. Você colocando um pouco mais barato, você vai lucrar. Todo mundo lucra, na verdade. A hora que acabar o seu, vão comprar o do outro, isso considerando que não seja um valor abusivo. Porque também não faz sentido você querer ser olhudo e, por exemplo, vou colocar aqui 200 moedas de ouro. Aqui, ó, vou ter um lucro bom. Se você colocar um valor abusivo, ninguém vai comprar. Tenta sempre buscar o meio termo. Nem muito caro e nem muito barato. Você tem que ter essa consciência se você quer ser um bom vendedor. Ainda mais dependendo dos servidores. Então, nesse caso aqui, seria suficiente você colocar por isso. 60 moedas de ouro, você escolheu a sua adoração. Esse valor que você deposita, ele não vai ficar todo para a casa de leilões caso você venda. Mas uma pequena quantidade desse valor você perde sim. Mas é besteira. Sinceramente, vale a pena você usar a casa de leilões. Então, você resolvendo fazer essa venda, você vai lá, escolhe o preço, quantidade, tempo de duração e você clica em criar leilão. Feito isso, já vai aparecer aqui, ó, a setinha é o seu, aparece o vendedor você. E se você quiser também observar, checar, administrar os seus leilões, todos os itens que você colocou, dar uma olhada, é só você clicar na terceira aba, que é leilões. Já vai começar aqui em todos os seus leilões e você procura os itens, você dá uma olhada, dá uma administrada da forma que você quiser. Por exemplo, aqui eu vejo todos os meus leilões, quanto tempo ainda tem. 2 dias, por exemplo, aqui um mascote broto aldrusiano. Valor de arremate 2.000, ainda tem 2 dias. Aqui você consegue olhar tudo. Vamos supor que você achou, ou você colocou o lance errado, ou você, sei lá, se arrependeu por algum motivo. Basta você selecionar o item aqui que você quer fazer alguma mudança e clicar em cancelar leilão. O valor de depósito, nesse caso, não vai ser ressarcido. Se você errou, fez, seja lá por qual motivo, colocou o leilão errado e cancelou, esse valor foi perdido. Aí você vai ter que colocar de novo. E tem o outro modo de venda, que é o modo de lances, onde você primeiramente volta para a aba de vender, desmarca esse modo arremate, você vai colocar o item que você quer vender, mesma coisa, seleciona a quantidade de horas, seleciona o valor por unidade daquilo, a quantidade que você quer vender e clica em criar leilão. O que acontece? Nesse modo, as pessoas vão dar lances pelo seu item. Então, por exemplo, quem vai comprar o seu item é quem der o maior lance até o tempo que você colocou para vender acabar. Então, eu coloquei por 1 hora. Dentro dessa 1 hora, 4 pessoas deram um lance. Um quis pagar 2, o outro quis pagar 3, o outro quis pagar 4 e o outro 5. Até acabar, se o 5 for o máximo de lance que deram até acabar essa 1 hora, ele que vai comprar o item e vai dar o dinheiro para você. Toda vez que você vende algum item, ele também o dinheiro ele vai ser entregue para você através da sua caixa de correio. Então basta você, depois que fizer a sua venda, você ir até a caixa de correio mais próxima, que você vai receber uma cartinha com a quantidade de ouro que você recebeu. Basicamente é isso, não tem muita dificuldade. Como eu falei, existem 2 perfis de usuário, inclusive a maioria depois
em algum momento, acaba tendo os dois perfis, que é o perfil de comprador e o perfil de vendedor. Aqui eu deixo realmente a minha dica para você que é vendedor: não prejudique mais a casa de leilões. Faça uma venda saudável, não desvalorize os itens que você vende, porque isso só realmente enfraquece a casa de leilões. Muita gente, na verdade, acredito que todo mundo que usa a casa de leilões, pelo menos que vende alguma coisa, tem o objetivo de farmar gold lá. Se a pessoa não faz gold em raids antigas ou em guildas que vendem rush de montarias e etc. em raid atual, ela usa a casa de leilões para farmar o gold. Então, se você desvaloriza e prejudica o comércio, você está prejudicando todo mundo. Então, não seja apressado, não seja desesperado. Dá uma pesquisada. Se você não for bem informado, dá uma pesquisada nos preços, quanto vale cada item, uma média principalmente. E também não faça o contrário de querer superfaturar em alguma coisa, porque o seu produto, o seu item vai ficar encalhado e você não vai vender nada. Então, por favor, pessoinhas, façam um equilíbrio. E você que é comprador, se você só é comprador, aproveite e faça verificações diárias nos itens que você quer, que com certeza você vai encontrar uma hora ou outra o item mais barato. Também não compre item superfaturado, e o importante para você, obviamente, é gastar o menos de dinheiro possível para conseguir as suas coisas. Mas tenha consciência também, porque certas coisas não vão, por exemplo, abaixar muito o seu preço. Então, se você ficar também sendo muito mão de vaca, muito mendigão, você vai ficar sem o item. É isso, meus amigos. Eu já estendi bastante vídeo, mas eu espero ter sido bastante informativo, bem didático. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Se você não é inscrito, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, pois me ajuda muito. Interagir nos comentários, eu estou sempre respondendo. Se você já é inscrito, eu agradeço muito a sua inscrição. E é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e um abraço.